Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar com Elinho Naim. Essa semana, o cara é apaixonado pelo Flamengo, apaixonado pelo Goitacás, o cara que tem diabetes, mas adora uma cerveja, come churrasco para um caramba e é um jornalista de mão cheia, uma figuraça. Leandro Nunes. Onde brincadeira. Você é apaixonado pelo Goitacás. Esse homem está agora vice-presidente deste clube e é o dia inteiro Goitacás. Gente, vocês não têm noção. É o dia inteiro. Ele almoça pensando no Goitacás, janta pensando no Goitacás. Eu nem perguntei a Clícia se ele faz alguma coisa pensando no Goitacás. Irmão, obrigado. Que figura, rapaz. Vai ser muito bom, que eu vou rir muito nesse podcast. Porque eu sei que tem algumas histórias hilárias pra gente ouvir. Primeiro, como sempre falo com todo mundo, Leandro, pai de quem? Filho de quem? Casado com quem? Por gentileza. Primeiramente, muito obrigado. Filho de Adilson Nunes, Heloísa Helena Machado Nunes, irmão de Sandro Nunes. Só um irmão? Um irmão, é. Um irmão na essência da palavra. Casado com Clícia. Mais velho ou mais novo que você? Mais velho. Mais velho. 4 anos mais velho. Casado com? Clícia. Casado com heroína. Só uma heroína, pra aguentar você. Conhecidinha ela, né? É. Dona Clícia. Pai de Júlia, né? No meu primeiro casamento. Júlia, que já me deu um neto. Tem um neto. Já é vovô. Sou vovô. Cabelo branco não é à toa, né? É essa luz forte que tá aí, né? Não é branco, deve ter a não. luz, deve ter a luz, é a luz. com certeza. Avô de Bento, pai de Eduarda, né? Júlia tem 25, Eduarda e Melissa, minhas filhas com Clícia. Eduarda, 18 anos, faz 19 agora em agosto. E Melissa, 11 anos, são os grandes amores da minha vida. Que beleza. Leandro, muita gente te conhece e eu também conheço. Inclusive, há bem pouco tempo na minha agenda estava escrito Leandro do Urural. Não tem como bater um papo com Leandro Nunes sem falar do Urural. Isso eu sei porque a gente já se conhece há muito tempo, temos hoje o prazer de estar mais junto, mas conheço a trajetória e iniciou uma parceria lá atrás, na Quatro Ventos, há muito tempo atrás, com o Urural. Explica a história do Urural pra gente, da onde surgiu. Você mais novo aí em casa, que tá vendo a gente, principalmente jovem, o Urural foi o primeiro site, vamos botar assim, relevante em Campos. Não que os outros veículos de comunicação não sejam, mas eram veículos que eram já tinham ou uma rádio ou uma TV. Tinham sempre... O site era mais um complemento daqueles veículos já tradicionais e muito bons, inclusive na nossa cidade. Mas o primeiro site que deu um boom assim, de audiência em Campos foi o Urural. Explica pra gente um pouquinho sobre essa paixão pelo jornalismo e depois um pouquinho do Urural. O Urural foi uma das grandes aventuras da minha vida. Foi uma grande aventura, né? E mais uma grande aventura que eu tive na vida. Na verdade, o jornalismo começou para mim quando eu conheci a Clícia. Né? Eu conheci a Clícia na campanha eleitoral de 2000, no ano de 2000. Eu a conheci. E trabalhei na campanha, na ocasião era a campanha de Arnaldo, prefeito, Geraldo Pudim, vice. E eu entrei para trabalhar naquela equipe, foi onde eu a conheci. Nós trabalhamos um período curto da campanha. E eu recém-separado, primeiro casamento, nós nos conhecemos e aí começamos a nos relacionar, né? Nos apaixonamos. E eu comecei a entender um pouco de jornalismo, porque ela já atuava no jornalismo, ela fazia jornalismo, já atuava, e eu me identifiquei, de certa forma, com aquela profissão que estava se avizinhando. Era o jornal Diário, estava sendo Trabalhei na época também. então, eu já fiz de tudo um pouco. Eu trabalhava na área de promoção ali. Aquelas ativações, né? Perfeito. Eu falo, esse dia eu estava comentando que eu trabalhei com Paula Trindade na época. Paula estava no Diário. Mauro também estava na frente lá do Diário na época. E eu trabalhei como estagiário, né, na área de ativação. Dando ideia de como fazer os eventos terem... Ali que eu comecei meio que a
A ensaiar, gostar de evento. Eu sempre gostei muito de design. Minha intenção, sempre gostei de design. Eu queria ir para a Cop Media. Eu tinha vontade de ir para a Cop Media. Eu trabalhei na Cop Media. Então, a ideia era essa. E eu pedi a Clícia na ocasião, pô, Clícia, vê com o Mauro se... Eu não sei nem onde ela estava, quero mandar um beijo para ela. Ela era a minha responsável, vamos botar assim, porque eu era estagiária, ela era a minha chefe. Hoje acho não, já tem algum tempo que ela já está no Porto. A filha de Luiz Concebido, Mário. a filha de Luiz Mário Concebido, acho que é Maria Luísa o nome dela. Alguma coisa assim, eu esqueci o nome dela, mas é gente boa demais, cara. E era uma super chefe na época. Eu, há bem pouco tempo, encontrei com ela na rua e falei assim, lembra de mim? Lembra que você era minha chefe? Ela brincou assim, tipo assim, não... E era muito bacana. A Cop Media foi uma experiência boa. Eu queria ir pra lá gostava de escrever na época também. E aí, Mauro Silva, eu tive a oportunidade de estar com ele. E é bom contar essa história, porque a gente precisa reconhecer, ter gratidão, né? Eu acho que é o mínimo na vida. E ele falou comigo, olha, Leandro, o que você quer fazer na Cop Media, eu já tenho 5 pessoas. E são todos profissionais. Você vai chegar para aprender, vai ter que disputar um espaço com esses 5. Na verdade, eu vou ficar com 3 lá. Mas a gente vai abrir agora o Jornal Diário. Você não pensa na possibilidade de ir para o Diário, de repente se identificar lá com algo. Eu falei, ótimo, vou para o Diário. E aí fui trabalhar com diagramação, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, mas eu sempre gostei da parte de tecnologia, mexer com computador, atuava nessa área e fui. Aí entrei, conheci os amigos Ronaldo, Cássio Peixoto, que fez jornalismo depois, mas era diagramador na ocasião. E tinha uma terceira pessoa que eu agora confesso que eu não lembro o nome. E os 3 me ensinaram, principalmente o Ronaldo, que é tatuador, e o Cássio me ensinaram a diagramar, e eu comecei a trabalhar ali, na ocasião com a diagramação, com Saulo Peçanha, jornalista. Eu era responsável por diagramar a coluna de Saulo Peçanha, evidentemente de outras páginas também do Jornal Diário. Era o PageMaker na época, né, um programa que da ocasião. E aí comecei, jornalismo, redação, até que, certo dia, Goitacás e Copacabana jogavam no Ari de Oliveira e Souza. Isso foi no ano de 2001. Ano de 2001. Ou 2002, confesso que não lembro exatamente. E aí Gustavo Araújo, editor de jornalismo do Diário, meu amigo, meu irmão queridaço. Gustavo é uma pessoa assim que eu amo de paixão. Sou muito grato a Gustavo. Eu brinco que ele é o culpado, né, de eu tentar no jornalismo. Sabendo da minha paixão pelo Goitacás, como você frisou, não, tem uma missão para você. Você vai para o estado do Goitacás hoje fazer a matéria do jogo. Aquilo para mim foi de surpresa. Foi assim. Tá bom. E eu fui para o jogo, quer dizer, tá bom não, se tá bom não foi, né? Eu fui nervoso. Paulo Damasceno, fotógrafo, nós fomos juntos, a primeira equipe que eu fiz parte foi essa. E fomos para o jogo. E eu fiz a matéria. E ele elogiou muito, porque eu trouxe ali como... Eu não era um jornalista, eu era um torcedor que estava trazendo a informação do jogo. Você trouxe a informação, mas de uma maneira mais apaixonada. Exatamente, só que eu sempre fui muito detalhista, eu pegava os detalhes. Por exemplo, eu gosto de ler uma matéria de um jogo, eu gosto de viver aquilo, de ter a oportunidade de viver aquilo que eu não estava lá. Por exemplo, se teve bola na trave, tem que estar no texto. Se teve um pênalti perdido, tem que estar no texto. Se teve uma grande chance, tem que estar no texto. E aí foi esse lado perfeito. E aí ele percebeu, ele gostou e me falou, a partir de segunda-feira tinha um caderno de esportes, a partir de segunda-feira você tem uma coluna de esportes. Você vai para casa, vai escrever uma coluna, vai trazer, eu vou avaliar. Clícia me ajudou muito. E aí criou essa coluna e eu comecei. E ali começou o jornalismo para mim, eu fazendo esportes. E aí veio a possibilidade depois de ingressar na faculdade e tudo mais. E aí nós seguimos durante um período aí longo, fazendo jornalismo em outros canais. Depois eu cheguei a escrever uma coluna para a Folha da Manhã. Clícia já atuava na rádio, sempre Clícia abrindo portas para mim, né? Na ocasião era Transamérica, uma equipe de esportes, virou a Band FM. O Carlos Alfredo também abriu uma oportunidade para trabalhar com jornalismo esportivo lá, que sempre foi minha paixão. Fizemos jornalismo esportivo durante um grande período, de rádio também. Enfim, então o jornalismo para mim começou desse jeito e a gente seguiu aí até que um dia, no ano de 2008, Álvaro Marcos, Luiz Costa e Antônio Fernando, jornalistas, se juntaram lá, tiveram a ideia de criar um site. Como eu tinha tido uma experiência com Álvaro Marcos, um tabloide esportivo mensal, que era o Na Rede,
E eu sempre fui mais comunicativo, de buscar parcerias, patrocinadores, tá? Eu tinha esse feeling. E Álvaro me chamou, pô, Leandro, vem para cá, você e Clícia, cuida dessa parte de parceria, de patrocinadores e ingressa com a gente nesse projeto que está iniciando. Vem entender o que está acontecendo. Aí eu fui. Só que, por ocasião, Luiz Costa tinha recebido um convite de retornar para a Folha da Manhã e Antônio passou para um concurso público do IFE. Então ficou você, Álvaro, Clícia. Eu e Clícia. Em seguida, Álvaro... Assim, mas em seguida, foi uma coisa assim de pouquíssimo tempo. Álvaro foi para... Ele passou por um concurso em Macaé, acho que foi depois. Ele acho que foi para o Sindipetro. Enfim, ele falou, Leandro, não tem como continuar. Isso em 2008. Ficamos aí, Cris, com um projeto nascendo, a gente percebendo que era um projeto que tinha tudo para dar certo, e nós assumimos essa missão aí. E Quanto tempo de Urural? Nós ficamos 8 anos. E o Cris ficamos 8 anos. Chegamos a ter uma equipe com 19 pessoas. Evidentemente que considerando todos os profissionais, jornalistas, fotógrafos, motorista, o design, contador, toda a estrutura que foi montada. E a gente tem assim... E foi o boom do... a gente tem uns capítulos... O site foi o boom ali daquela nova era de site ali. Exatamente. Foi a referência. Foi o primeiro site. A referência hoje você tem, que é outro também que a gente vai gravar qualquer dia desse. É um figuraço que é meu irmão que está no Rio, Mauro. A história do Campos Ocorrência. Exatamente. É surreal. Assim, é engraçado que... Lógico que o de Mauro foi de uma maneira muito mais sem querer, e que depois ele ficou sem querer querendo, né? Do que do Rural, que foi um pouco mais pensada do ponto de vista de 5 profissionais, e que depois viraram 4, que viraram 3 e que acabaram depois viraram abriu. 2. A gente tinha um conceito de jornalismo raiz mesmo, aquela coisa de estar na rua, de estar e ver na hora, né? De acompanhar, ver de perto o que está acontecendo, ter responsabilidade com a informação. Tem alguns capítulos que são muito marcantes, são muito marcantes, né? Por exemplo, o falecimento, um episódio terrível, né? Que foi o falecimento do Renatinho Barbosa, vereador em Campos. Meu amigaço do meu pai. Eu tenho muita recordação boa. Eu via jogo do Flamengo, flamenguista inchado. Eu via jogo do Flamengo no orelhão, cara. Né? Eu, papai e Renatinho Barbosa. Legal a história. Ele era um vereador contra a gente, né? Um vereador ferrenho de oposição, mas que era super amigo do meu pai. Eu lembro muito de Renatinho no estádio do Goitacás. Ele ia muitos jogos lá no estádio do Goitacás. Eu nem lembro se ele era Goitacás, mas ele estava sempre ali na social. Muito bom vereador, muito bom ser humano. A ocasião do falecimento dele, eu estava até indo para o Rio participar de um congresso de rádio, na época pela Band, com o Alfredo. E de manhã cedo, João Oliveira, fazendo o programa dele, informou. A gente tinha uma relação muito boa com o João. E aí ele me ligou, falou, pô, Leandro, tô com uma informação aqui complicada. Vamos apurar isso aí. Eu tô sabendo de um acidente, Renatinho parece que veio a óbito. E começou, ele, muito sagaz, no ar. Renatinho, se puder dar uma ligada aí para mim, por favor. E eu estava a caminho do Rio. Então, assim, a gente foi tentando falar. Naquela ocasião ainda não tinha essa comunicação fácil como existe hoje. E ao chegar ao local, eu constatei que realmente era ele. Eu desci no local, fiz as fotos, só que a gente não tinha essa facilidade, como tem hoje, né? Zap, não tinha. A gente chegou a aproveitar no final, não nessa época, mas quando a gente passou o Rural, a gente chegou a aproveitar do Facebook. Ainda o Facebook chegou a nos ajudar, no sentido de propagar o material. Tal. Essa ferramenta é importantíssima. E na ocasião, tinha que espetar a internet no computador, no computador que eu levei e tal. Então, assim, não tinha essa velocidade toda de hoje. Mas foi, assim, um capítulo marcante. Triste, infelizmente, mas marcante, que acabou. Porque tinha essa coisa do imediatismo do momento, daquela época, né? E diversas histórias, Goitacás, questões políticas em campo. O que sempre deu mais acesso no Rural era polícia, o que a gente fazia no local, a gente acompanhava os casos, tinha muita fonte de informação, jornalismo é isso, fonte de informação, confiança, política, o campo sempre foi um fervor, né? Era até mais do que é hoje, bem mais, inclusive, política, Goitacás e polícia.
E tem um capítulo muito marcante que revela acho que a questão do rural, para a gente você entender que uma ocasião de uma operação da Polícia Federal, nós dentro da Polícia Federal, delegado da ocasião, Dr. Paulo Cassiano, isso eu conto assim, com muita alegria, porque isso foi muito marcante para nós, enquanto nós eu digo, não Rural. Leandro e Clícia, para todos que faziam parte do rural, porque sempre foi uma grande família. E isso é muito gostoso de ouvir. Todo mundo que trabalhou no rural, ou pelo menos a maior parte diz isso, que o prazer de trabalhar no rural é exatamente isso, que era uma família. A gente não tinha diferença de todos iguais. E na ocasião da coletiva da Polícia Federal, o Paulo Cassiano, delegado Paulo Cassiano, doutor Paulo Cassiano, falou: a TV está aí, a TV tal está aí, tá. A TV tal está aí, tá. O rural está aí, tá. Então podemos começar a coletiva. Ou seja, se o rural estava. Era uma importância para que aquilo. Sabia que a informação ia chegar da maneira. Uma ocasião, um domingo. Aí lembrei dessa agora. Um domingo, era fax ainda, era aquela impressora que tinha fax, né? Na redação do rural, ali na Rua do Gás, já domingo à tarde, toco o telefone, eu atendo. E era a secretaria do procurador-geral, doutor Eduardo, me fugiu o sobrenome dele. A gente não tinha quase acesso a ele, do procurador da República em Campos, né? Atuava aqui. Olha, estou mandando uma informação para vocês de primeira mão, vai chegar para você agora. Eu tremia, porque é impactante isso, né? O tamanho da responsabilidade da informação que você tinha, só que era confiança. E aí chegou um fax para a gente, uma informação de primeira mão. Ou seja, ele confiou a gente, ao rural, aquela informação, e quando nós divulgamos, realmente foi impactante. Um domingo à tarde. Então, assim, são questões que ficaram para a memória para a gente mesmo e serviu de muito aprendizado. O rural, não o rural, o jornalismo, para quem atua, é uma escola todos os dias, são casos diferentes, são casos que se revelam diariamente e te moldam para a vida. Vamos para uma outra paixão que você é até hoje, sempre foi, né? Você fala de maneira clara. É inegável, as pessoas elas criam um vínculo muito forte com a imagem das pessoas. Sim. Eu lembro quando houve o rompimento do nosso querido Geraldo Siqueira, mais conhecido como Pudim, com o grupo de Garotinho, principalmente com o ex-governador. Metade ou 90% das pessoas... Ah, mentira, isso aí é jogar de saiado. Os dois estão fingindo isso daí para poder... marketing, né? Para poder fazer algum tipo de... algum tipo de estratégia. E, na verdade, houve sim ali um rompimento para muitos muito estranho, né? Porque eu acho que nunca teve nenhum político com maior envolvimento com o Garotinho de Campos do que Pudim. Pudim e Garotinho eram considerados como se fossem irmãos, até mais do que o meu pai, né? Poucos falavam que o Pudim era a pessoa mais ligada realmente ao Garotinho. Houve essa briga deles aí, isso não cabe a nós. Não é esse o nosso bate-papo, mas você entrou na política de maneira muito mais efetiva com o Pudim na época. Pudim deputado estadual, depois, acredito eu, no federal, depois estadual, depois primeiro secretário da LERJ. E as pessoas, muitas delas ainda ficavam imaginando, pô, Leandro e Pudim. E eu sempre falei isso, poxa, que bacana que ele tem um carinho especial por Pudim. Sinal, e o Pudim também tem, porque quando eu encontro o Pudim sempre fala de você com muito carinho, ou seja, a parte política passa, mas a amizade das pessoas não passa, a gratidão de ambas as partes não passa. Conta pra gente um pouco dessa experiência política com o Pudim, não só em Brasília, mas também no Rio, e serviu de que isso para você? Porque é uma experiência, você tá ligado diretamente a um gabinete, diretamente ao deputado, é uma experiência política bacana. Eu falei mais cedo aqui que eu conheci Clícia na campanha de Arnaldo Pudim. Sim. E ali já criou uma relação com o Pudim, né? Ele foi meu padrinho de casamento. Quando eu casei com Clícia, ele foi meu padrinho de casamento. E Mauro Silva também foi meu padrinho de casamento. E ali já criou um vínculo, né? Pudim, de fato, é meu irmão. A gente se fala
se a gente, assim, pelo menos bom dia, boa tarde, como está, tá tudo bem? E Pudim, a gente criou uma relação tão íntima que se ele me liga e eu estou passando por algo diferente, ele percebe na voz, assim como eu com ele. Pô, bacana. Isso é É a muito vida, bacana. isso é vida, é vida, muito relacionamento é legal. vida, no olhar. E quando a gente pegou o Rural, que é uma coisa que a gente falou lá atrás, em 2008, o Pudim já era deputado federal. E naquela coisa de eu e Cleiton vamos tocar o Rural, vamos pedir socorro a quem? Pudim. Fomos à Praia do Farol, na ocasião de 2008, novembro de 2008, nós assumimos o Rural, a data de criação foi 7 de novembro de 2008. E eu pedi a ele, pô, Pudim, eu tô com situação aqui assim, 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 e ele também sempre foi, ele conseguia perceber na frente. Ele falou assim, Leandro, qual foi a intenção nossa? Buscar um parceiro. Ele falou, olha, eu não tenho interesse nenhum. Só foi o seguinte, eu vou ajudar vocês. Eu tenho uma sala lá no VIP Center, vocês podem montar o site lá, vai ficar o tempo que precisar. E eu vou pagar poucas pessoas conhecem essa história, é bom falar. Eu vou pagar 2 pessoas para vocês, 2 profissionais. Vocês vão contratar duas profissionais, foram 2 no caso, foram 2 jornalistas. E no dia, seja lá quando for, que você tiver patrocinador para cobrir esse valor, Você me avisa. Mas não tem pressa, não. Nós montamos o site rural, porque assim, montamos nessa etapa, porque primeira sala do rural, na verdade, foi um quarto, era o quarto da nossa filha, né? Então nós saímos do quarto da nossa filha, Para essa sala. fomos para o VIPs. E aí contratamos 2 pessoas e ele, durante 3 meses, foi com a ajuda dele. Só que neste dia que eu fui ao Farol, ele falou, só que tem um detalhe, quem vai tocar o rural não é você, não, é a Clícia, porque eu quero que você vá comigo para Brasília. Quer dizer, eu fui com um objetivo, e ele falou, não, quero que você vá para Brasília comigo, quero que você trabalhe comigo. Então já mudou completamente. Então, 2009, a partir de 2009, eu trabalhei em Brasília com ele em 2009, porque foi em novembro de 2008, então foi 2009 e 2010 em Brasília. Foram os 2 últimos anos de mandato dele, que ele já tinha cumprido 2007 e 2008. Na ocasião, nós retornamos de Brasília, ele foi secretário de governo de Rosinha por 2 anos, eu trabalhei com ele na prefeitura de Campos por 2 anos, e depois fomos para a LERJ. E, evidentemente, todo nesse contexto, aí tem o que você citou, da questão da ruptura, realmente foi um capítulo muito forte da política que eu vivenciei, eu vivi de perto. Eu tenho, assim, essa questão de te perguntar da confiança, tem uma coisa que me marcou muito também, eu não lembro o ano, eu sei que era época de Copa do Mundo. Eu estava na varanda do apartamento, onde nós ficávamos ali em Copacabana, no aparte, em Copacabana, e nós estávamos vindo, eu nunca contei essa história, eu vou contar aqui. Nós estávamos vindo de uma reunião que ele tinha tido no apartamento do garotinho no Flamengo. E eu não participava dessas reuniões mais fechadas, mas eu estava no ambiente, à parte, né? Desceu, nós fomos embora. Era época de Copa do Mundo, o Rio de Janeiro lotado, a Copa não era no Rio, mas as praias cheias, então nós fomos para a parte. E, em dado momento, ele recebeu uma ligação do garotinho que algo da reunião havia vazado, alguma informação dessa reunião tinha vazado. E o garotinho, eu assim, acho que é natural, o indagou, porque eu atuava no jornalismo, né? O indagou. Olha, não foi Leandro que... E aí, Pudim teve uma posição... Aquilo ali ficou muito marcado para mim, tipo assim, Pudim garantiu para mim, ele não falou para mim, mas eu ouvi a discussão dele, ele falou, que isso, você está duvidando de Leandro? E aí, de jeito nenhum, e bateu de frente, você pode desconfiar de mim, mas você jamais vai desconfiar de Leandro. Então aquilo marcou muito. E ele foi muito firme naquilo. Então, assim, eu tive certeza absoluta do quanto ele confiava em mim. E, de fato, eu só fiquei sabendo do assunto que tinha vazado, porque vazou. Eu também não... E eu aprendi na política, e levo isso para a vida, que eu tenho que saber o que eu tenho que saber. É uma frase simples, mas ela é muito forte. Durante o tempo que você ali estiver, e ponto. Eu tenho que saber o que eu tenho que saber. O que não me cabe, eu não preciso saber. Eu sempre pratiquei isso. E aprendi isso muito com o Pudim. Entre muitas coisas que eu aprendi na vida com ele. Então, assim, sempre houve essa relação também de confiança, de amizade e tal. E nós seguimos até janeiro de 2019, quando ele exerceu o último ano de mandato dele na LERJ, porque termina, né, em janeiro de 2019, encerrou o trabalho, ele na condição de deputado e eu na condição de assessor.
Eles Trabalho sempre... político. durante de o período trabalho. todo. Câmara Federal, Prefeitura de Campos e Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro durante 6 anos. Experiências assim. Brasília não tem igual. Experiência de trabalho, de oportunidade de conhecimento. Tal. Brasília permite tudo. Quem quer ir para lá não fazer nada também faz. Mas quem quer ir trabalhar, aprender, conhecer. Aprende muito. Eu tive 2 anos lá de uma faculdade que é sem igual. É. Eu sempre falo, né, que as pessoas não entendem muito isso, mas eu falo isso de maneira muito aberta. Eu acho que o maior defeito que o Garotinho tem, né? O ex-governador Antônio Garotinho, irmão do meu pai, diga-se de passagem, é meu tio, Sim. é que ele não reconhece o tamanho que ele foi e que ele é. Porque se ele reconhecesse tudo aquilo que ele sempre foi durante muito tempo, durante a política, 90% dos problemas dele não teriam acontecido. Ele sempre teve muito ciúme, acredito eu, e muito medo de sombra. E como se vê, e aí eu não estou falando, não quero entrar para o lado político nem nada pessoal, mas falando como cidadão que eu vejo. Até as brigas com os pais, com os filhos, com os irmãos, com todas as pessoas ao redor. Difícil, eu acho que vai demorar aí bastante tempo para alcançar, chegar numa beliche da Lapa, né? Fazer 16 milhões de votos para presidente da República, ganhar para governador, reeleger a esposa. E eu acho que ele não se dá o devido respeito a ele mesmo. Essa é a minha opinião. Mas mudando de pau para cavaco. Mas certa vez, para fechar, e aí eu conheço a história de perto, o Pudim falou com ele: olha para cima, olha o que você alcançou, você tem muito mais a oferecer para o país, para o Brasil. Se agarre nisso, pense nisso, olha para frente. Não fica. Mas infelizmente, eu acho que eles ainda vão se entender um dia. Aí cabe aos dois. Dois homens barbudos. Não, barbudo e já velhinho. Não são dois novinhos, não, são velhinhos. Mas isso aí a vida vai carregar e tomara que aconteça. Pelas pessoas, né? Pelo lado de cá que eu conheço. Pela pessoa física dos dois, eu acho que que é justo e tomara que aconteça. Leandro, para a gente estar encerrando esse bate-papo, nós vamos falar de duas paixões, Flamengo e Goitacás. Falar um pouco de Flamengo de maneira mais rápida para a gente poder terminar falando do Goita e dessa atual aventura, mais uma que você entrou. Paixão pelo Flamengo veio do pai, veio do irmão, veio da onde? Pai, Portela, Flamengo e Goitacás. Goitacás, Flamengo e Portela, na ordem, né? Eu sou, em primeiro lugar, Goitacás, mas sou realmente apaixonado pelo Flamengo. O jornalismo esportivo tem muito disso, a escolha pelo esporte. Na verdade, você tem 48? 48. Então você teve o prazer de ver o que eu não vi, né? Eu tenho o prazer de dizer que eu, com 100% da memória, lembro de cada detalhe do Flamengo campeão de 92. Esse aí eu me lembro muito bem. Eu tinha, na época, 10 anos de idade, mas relembro tranquilamente dos dois jogos, principalmente o primeiro de 3-0, gol de seu Júnior, gol de seu Gaúcho e gol de seu Nélio, 3-0. Depois empatamos de 2-2, campeão brasileiro. O Flamengo classificou na Tauba da Beirada. Isso, um regulamento completamente diferente. E acabou sendo campeão de maneira, tipo assim, firme ali. Depois ficamos um jejum aí absurdo até a volta aí de Adriano Imperador, quando o Flamengo sai campeão em 2009. Petkovic, Adriano. Exatamente. Bruno. Mas você viu o Zico jogar, cara, no auge. Então, eu vi, eu lembro muito por essa paixão. 48, você tem 8 anos. 87. E aí você vai de 92, você vai para 84. De 87. 84 você tinha 10, você tinha mais 10 anos. Mas eu tenho mais, assim, eu lembro bem de 87, que foi a Copa União contra o Internacional. Eu lembro exatamente onde. Eu até falei com meu irmão sobre isso esses dias. Eu assisti na casa do meu tio Decim, também era apaixonado pelo Flamengo. A família toda se reunia para assistir. E nós assistimos esse jogo na casa dele, uma festa, muito moleque ainda, mas me lembro bem desse episódio. E aí, foi o que você falou, a gente pegou uma sequência de sofrimento, luta contra o rebaixamento e tal. Mas isso fez a gente, eu acho que, enraizar ainda mais pela paixão.
essa dificuldade. A gente não vislumbrava um Flamengo vitorioso. Era sonho. Então, eu mesmo não tendo vivido as grandes conquistas do Flamengo, a gente se agarrava. A gente o se campeão agarrava do mundo. a gente se agarrava a ganhar o Vasco, Campeonato Carioca. Essa rivalidade. Mesmo com o time ruim, aquele gol de Rodrigo Mendes de falta sem querer. Aí depois Obina, aquele troço tudo pesado. Mas é por e isso a nossa que alegria era ganhar o Campeonato Carioca do Vasco. Mas é muito por isso que a gente valoriza tanto o Campeonato Estadual. Eu, por exemplo, acho. Não é da boca para fora, porque tem torcedor que costuma dizer, quando o seu ganha, vale. Quando não ganha, não vale nada. Não, eu valorizo muito o Campeonato Estadual. Acho que o Campeonato Estadual tem essa rivalidade que está se perdendo cada vez mais, mas eu gosto. E a gente está tendo agora a oportunidade de ver realmente um grande momento do Flamengo. Tem 6 anos para cá. Transformação do Flamengo. 6 anos para cá. Financeiramente, estruturalmente, e com grandes times, com grandes conquistas. Só que a gente sempre quer mais. Torcedor é isso. Torcedor sempre quer mais. E é de direito, né? Porque o torcedor ele é apaixonado, ele não tem razão. Assim, ele não tem. Ele vai achando que. Loucura Goitacás. Porque quem gosta de Goitacás como eu, é loucura, né? Goitacás é uma loucura. O Goitacás é uma coisa que a gente não dá para entender. Eu não sou campeão. Eu ganhei. Você não é campista? Não. Eu recebi o título de cidadão campista no ano passado. Tive essa honra concedida pelo amigo vereador Lancimar, Cabo Lancimar. Figuraça. Parceiro, amigo, Chegou querido. na minha frente. Então, recebi o título de cidadão campista. Eu vim para Campos com 7 anos de idade. Né? Meus pais campistas, meu irmão campista, a família toda de Campos, mas foi um período que meus pais foram morar no Rio de Janeiro, em São Gonçalo e em Niterói. Então, eu sou nascido em São Gonçalo. Nascido em São Gonçalo, São Gonçalo, terra da metade da família de Cristina. Né? São Gonçalo é complexo. E aí eu vim morar em Campos com 7 anos. É complexo. Né? Coisa simples, não. Eu trabalhei na campanha lá de Neilton Molim em 2012. Foi quando eu tive a oportunidade de rever. De conhecer a cidade. Aí eu vi que realmente a parada a cidade é grande. É grande. É grande. Mas vamos lá, vamos E aí, em 2010, eu fui morar. Perdão, em 2010 eu fui morar. Aos 10 anos de idade, eu fui morar em Campos de 7 anos de idade, nós morávamos no IPS, e com 10 anos de idade, meus pais adquiriram um apartamento ali em frente ao estádio do Goitacás. Primeiro prédio de Campos, né? Com 10 anos de idade, eu fui morar ali. Então, o estádio do Goitacás era meu quintal. A coisa que eu mais gostava, era o quintal de casa, né? A coisa que eu mais gostava é quando o Goitacás jogava fora de casa. Porque o estádio ficava liberado para a gente brincar. Tinha um esqueminha para a gente invadir lá o campo, os colegas e tal. E a gente jogava bola no campo do Goitacás, no final de semana que o Goitacás não atuava aqui. Então, assim, essa paixão começou com 10 anos de idade. Ia aos jogos com meu tio Carlinhos tinha um apartamento ali próximo, que da casa dele porque lá onde eu morava não dava para ver o jogo, mas na casa do meu tio dava. Então, assisti o jogo de lá e eram os grandes confrontos contra o Flamengo, Vasco, Fluminense, aqueles 4-0 do Fluminense, por exemplo, histórico. Eu estava lá no ombro do meu pai assistindo aquele jogo, porque quando tinha aquela coisa de abrir o portão quando faltava meia hora, a gente saía de lá e vinha. Então, o estádio estava lotado. Então, eu tenho várias boas memórias. Quando abre o portão do estacionamento do estádio ali, você imagina você entrando no estacionamento do estádio, indo direto à grade, na direção. Foi exatamente ali que eu fiquei no ombro do meu pai, assistindo o final dos 4-0. Eu era criança, sabe qual era a minha vontade de ir pro jogo? Vou te contar, eu morri de rir. Pô, no início, jogo de segunda divisão e terceira divisão, a gente entrevistou semana passada aqui o Sileno, que é um preparador físico, fisioterapeuta, um cara conceituado. Eu falava de jogo de segunda divisão, ele falou que ele recuperou o Rondinelli. Pô, quantas alegrias o Rondinelli me deu. Fantástico. E, cara... Rondinelli, inclusive, do que eu vi do Goitacás, eu tenho 2 ídolos no Goitacás. Jorge Luiz Cebolinha, goleiro, para mim ele é o 0-1. Era 1 na camisa e para mim o ídolo primeiro, Cebolinha. E do que eu assisti durante todos esses anos de jornalismo, de torcida, Rondinelli, pelo que eu vi. Nós temos grandes nomes da história do Goitacás, Totonho, Valtaí. Nossa, aí vou falar aqui. Manel. Pimpolho jogou no Goitacás também, André Pimpolho. Então, o que acontece? São vários nomes, mas do que eu vi, do que eu assisti, do que eu acompanhei, até muito do jornalismo, de assessoria de imprensa, Rondinelli. Eu queria ir para os jogos muito criança,
porque vovô João comprava picolé e aquela poquinha farolito. Lembra de farolito? Que é aquela poquinha redondinha. Sim, Meu filho sim, mais novo adora, é até muito hoje. bonzinho, muito bom, viciante. A minha graça é, eu ia pro jogo já esperando a poquinha farolito O vendedor de e o picolé picolé. passar. E o vendedor de picolé. Aí depois, obviamente, foi aprendendo a gostar de futebol, aí comecei a entender, e aí eu virei um apaixonado mesmo pelo Goytacás, e papai fez vários jogos como comentarista também do Goytacás, e realmente ser Goytacás é diferente, é um sentimento bem diferente. Eu falei mais cedo que eu tenho um neto, né? Além de minhas filhas, 3 filhas. O primeiro presente que eu dei a ele Cabelo Goytacás. foi do Goytacás. Você tem que... Tem coisas que são sabe, assim, então... Essa relação, a gente está encerrando, é uma relação até pessoal, mas é bacana das pessoas, porque são outros amantes do Goytacás. Essa relação com Darcileu Amaral, essa figuraça, e com Juninho, cara. Juninho, para quem não conhece, Altamir. Juventude, né? Porque, na verdade, Amaral. É porque muitos conhecem ele como Amaral, né? Darcileu Amaral. Carlos Darcileu Amaral. O pai dele foi craque de bola. Reconhecido no Sport TV pelo Tonico Pereira, quando deu uma entrevista. Ali naquele momento que o Goytacás 2017. Acho que um dos maiores apaixonantes do Goytacás. Né? Ele, Tonico Pereira. Tonico se tornou também um grande amigo por conta do Goytacás. E ele citou o pai de Amaral numa entrevista que ele fez, citando nomes que marcaram a memória dele no futebol de campo. Você tem uma ideia do que foi o pai de Amaral. E nós nos conhecemos ali na Lapa, porque eu morava em frente com a Goytacás, e a gente se conheceu ali, minha prima mora na Lapa, e a gente acabou se conhecendo muito jovens ainda. 17 anos, talvez, 16, 17 anos. Ou seja, fase da bagunça, da noitada, da zoeira, e muitos anos ali, muitos anos aprontando. Eu dei muita história engraçada com o Darcileu. E a Darcileu, a gente se reaproximou agora com essa loucura do Goytacás, a partir do ano passado, onde Serginho Federal, que é o presidente, Amaral, quer dizer, junto com um grande grupo de torcedores. Mas vocês reuniram mais à frente. Nós três assumimos ali, vamos dizer assim. Tem uma história muito engraçada. Darcileu me ajudou durante algum tempo, né? Nessa empreitada dos eventos, e a gente tinha um festival que muita gente começou e casou no Campus Magia, noivou no Campus Magia, que era um festival de música. E aí, no dia do evento, Darcileu junto comigo, me ajudando, a gente saiu para recolher ingresso, cara. Foi muito engraçado isso. Ali na Alberto Torres, quase chegando ali debaixo da ponte Rosinha, né? Que tem aqueles lanches ali. Darcileu no Corsinha dele, ele tinha um Corsinha na época. Aí ele olhou pro lado e falou assim: alemão, vai bater. Eu olhei para ele assim, mas como assim vai bater? Não, e ele assim, a frieza, né? Essa vez, assim, irmão, acabou o freio. E ele pisando no freio, nada do freio parar. Ele, irmão, vai bater. O termo só deu segurar e bater. Pelo menos ele avisou, né? Fomos na trás, não tinha para onde ir. Tipo assim, as ruas totalmente tomadas na lateral. Tinha 2 carros, um do lado do outro, parados. E a gente não tinha o que fazer. Mas eu me lembro que não é uma coisa de vai bater e para, não. Houve uma conversa. É tão engraçado. Ele virou e falou assim: né? Irmão, vai bater. Eu falei assim: irmão, Darcileu, eu não entendi. Não, eu estou te falando que vai bater. Acabou o freio. Foi muito engraçado isso. Eu me lembro que nesse dia, Toninho Viana, que parou para socorrer a gente. Como é que é? Essas histórias bacanas. E Altamir é uma figura. Não, né? Aquilo não é normal, né, gente? Ontem eu fui na casa de Rosinã, que teve aqui. Capitão. Já virou coronel? Virou. Coronel Altamir. Continência, coronel. Exatamente. Eu fui na casa de Rosinã ontem, deu uma entrevista para você aqui do futebol de mesa e tal. Muito bacana. E ele também tem a coleção de camisas e tal. Eu mandei algumas fotos para Juninho, porque ele também é apaixonado. Eu sempre tive também muita camisa, eu desfiz, né? Depois que eu casei, eu tinha mais de 100 camisas de coleção. Mas é muita, mais bota 100 camisas nisso. E aí desfiz. E ontem, quando eu vi aquele monte de camisa diferente, eu mandei umas fotos para ele, porque ele é apaixonado. Algumas coisas na vida, né? Futebol de mesa, coleção de camisas de time, tudo ligado ao futebol, né? Tudo ligado ao futebol. Tudo ligado ao futebol. Então, coisas assim que a gente, ao longo da vida, foi criando uma... Eu tenho meus times lá, e tal.
vou voltar a jogar também. Vamos embora. Eu fiz uma surpresa para as crianças aí. Quero ver se eles engrenam. Parar um pouquinho de trabalhar no computador. Eles gostam de bola, os dois, mas fora do computador. Acho que a internet é bacana, mas com limitação. Eu acho que ping-pong, totó, mais botão, raiz, mais raiz. Acho que legal. o equilíbrio de tudo isso, acho que... Tudo é possível, mas com equilíbrio. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Papai do céu te abençoe. Amém. Vamos continuar essa jornada aí. Que Dona Clícia continue te dando juízo. Importante. Eu vou estar ajudando de um lado, mas Dona Clícia que é o centro de tudo, ela que toca. Se vocês não conhecem, uma das melhores jornalistas de Campos, porém, a melhor farofa de Campos. É verdade. Ela é muito... O que ela é boa de jornalismo e, por sinal, uma das melhores jornalistas de Campos, a farofa de Clícia. Se ela um dia quiser parar o jornalismo e fabricar farofa, ela vai... Eu falo com ela o seguinte, que a gente às vezes sai para jantar, sai para almoçar e tal. Eu churrasco com Clícia, quando ela chega, eu faço, trouxe farofa? Trouxe, então você entra. Não trouxe, pode voltar. Ela é muito exigente. Ela chega nos lugares, que evidentemente quer comer uma coisa boa. Só que ela cozinha bem demais. E aí, falo, pô, mas o seu patamar é alto demais. Também você tem que dar uma aliviada pro pessoal aí também, porque ela é exigente. Então, e ela manda bem demais na cozinha também. Irmão, um abraço. Papai do céu te abençoe. Amém. Clícia, Dudinha, nossa princesa que anima a gente, Dona Melissa lá. Nossa desenhista. Leva jeito. A bichinha danada. Nossa querida, como é que eu posso falar? Mais velha, né? E que já te deu, a Júlia te deu um netinho aí, aquele figuraço já torcedor do Goitacás, não tem nem querer, né? Já botou logo a camisa do Goitacás. Não, Bento ele não tem. E que você continue aí na sua jornada, hein? Que Papai do Céu te abençoe. Um misto de futebol, jornalismo, política, que são as três Vou começar a fazer outro curso agora, estudar. Vamos embora. A gente tem que avançar, tem que progredir, que Clícia conseguiu me convencer. Tem um amigo meu aí também que conseguiu. Tá certo. Esse amigo seu sou eu e é isso. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim. Papo super bacana. Goitacás, política, Flamengo, tudo a ver com Campos. Essa cidade apaixonada por futebol, por política, por boa comida. Um dia, quem sabe, vocês vão ter o prazer de comer a farofa de uma das melhores jornalistas que a gente tem em Campos. Gente, fiquem com Deus. Até semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Eli Naim. Fui!